Bem-vindos ao Momento de Informar. Hoje, para a estreia do nosso programa Momento de Informar, temos uma convidada especial, doutora Suelen Weber. Ela é mestre, doutora em Direito Público, ela trabalhou como juíza leiga nos juizados cíveis e criminais da nossa comarca e hoje assessora os trabalhos da primeira vara do nosso Poder Judiciário. Boa noite, doutora Suelen. Boa noite, Clarice. Um prazer estar aqui contigo, principalmente na estreia do teu programa, que sempre visa informar a população. É uma honra. Bem, com certeza, com muita propriedade, a doutora Suelen vai nos informar, nos orientar, dirimir algumas dúvidas sobre o nosso direito do consumidor. Nas nossas relações de consumo, o que precisamos saber? Acho um tema bastante pertinente porque você, consumidor, sabe os seus direitos nas relações de consumo? Sabe quando você pode pleitear um dano material ou moral? Então hoje é a oportunidade de nós sabermos os nossos deveres. E não somente do consumidor, mas também do fornecedor, daquele comerciante, deve ter uma postura de comerciante para não lesar ninguém e poderá sofrer uma indenização tanto no âmbito material e moral. Então, doutora, a gente sabe que tem aumentado muito a demanda no judiciário nas questões do direito do consumidor, dano moral, dano material. Por que tem aumentado tanto essa demanda? O que está acontecendo no nosso meio, nossa relação de consumo, que tem tanta demanda no judiciário? Bom, doutora Clarice, na verdade o principal problema que a gente tem hoje em dia é o quê? É a falta de conhecimento do consumidor e do fornecedor, exatamente nessa linha que você tinha. E aí isso demanda uma série de ações de danos morais, danos materiais, oriundas de inscrições no SPC, inscrições indevidas ou inscrições que foram originadas mesmo por um atraso. A gente tem um sério problema com as empresas de telefonia, cobranças de planos não contratados, cobrança de valores referentes à internet não utilizada ou utilizada de maneira indevida pelo consumidor que não entende o que contratou. Sim, porque hoje os contratos são feitos via telefone e daí não tem todas aquelas informações necessárias que garantem as expectativas do consumidor, na verdade. Exatamente, e aí a gente tem dois tipos de consumidor. O que realmente ele é leigo, ele não entende porque a empresa não faz um esforço para explicar para ele o que ele está contratando, mas também a gente tem aquele consumidor que diz, se não der certo, depois eu entro no judiciário. E isso realmente tem sido bem comum. Em que tipo de ações? Ações envolvendo compras na internet e ações envolvendo companhias aéreas. Isso tem se tornado bem corriqueiro. As pessoas não são tão diligentes quando compram e isso acaba chegando ao judiciário porque depois elas acham que pode ter algum tipo de reparação. Então isso é importante. O consumidor não pode contribuir para aquele dano para ele poder ser indenizado moralmente. Nessas questões das compras na internet, quais são a demanda mais usual que tem acontecido? Compra, não recebe a mercadoria vem com defeito, com atraso, porque eles dão de 5, 7 a 10 dias, não chega no prazo contratado. Qual é a maior reclamação do nosso consumidor via judiciário? A maior reclamação é justamente nesse sentido, principalmente porque alguns sites oferecem ofertas incríveis, ofertas que você vê e quem tem um conhecimento um pouco maior diz, essa oferta realmente não poderia ser verdadeira. Que não existe Papai Noel, né, doutora? Exato. E isso que o consumidor tem que ficar atento. E principalmente nos últimos tempos tem chegado situações assim. Há um site que negocia, intermediando este nosso consumidor aqui com uma outra pessoa física que tinha em casa uma roupa, uma bicicleta, um videogame e não quer vender mais. Então a pessoa entra no site, não verifica que não está comprando daquele site, sim de uma terceira pessoa, e essa mercadoria não chega, ou quando ela chega ela está danificada, ou ela demora meses para chegar. Então isso tem gerado um problema bem grande e tem acabado no Poder Judiciário, principalmente nos juizados especiais. E esses problemas de internet que está muito, hoje em dia é tudo internet, né? O consumidor tem saído satisfeito do Poder Judiciário, o Poder Judiciário tem conseguido satisfazer as expectativas do consumidor que entrou numa fria, comprou uma mercadoria estragada, não veio como ele queria, a cor que ele queria, tem conseguido satisfazer o nosso consumidor, ou a nossa legislação ainda está muito longe de contemplar os direitos do consumidor diante a internet?
A legislação, eu diria que principalmente nos últimos anos, ela está bem satisfatória. Tanto que a gente pode ver que foi colocado, e isso está bem pacificado nos tribunais, os 7 dias de arrependimento, né? Os 7 dias chamados de reflexão. Comprei, chegou a mercadoria, pensei melhor, não quero. Tem a possibilidade de devolver hoje. Não precisa ser uma devolução porque veio com problema, com defeito. Isso é um grande avanço em termos de direito do consumidor. O problema é efetivar isso. E as pessoas acabam não saindo satisfeitas do Poder Judiciário em relação às compras na internet. Por quê? Porque elas não são tão diligentes, às vezes, no momento de ver se aquele site é confiável, se aquele site tem um endereço fixo, se há muitas reclamações que aquele site é um site frio. Pesquisa, né, do fornecedor. E o Judiciário, infelizmente, ele realmente não pode procurar. É comum as pessoas virem no juizado, mas vocês têm como encontrar essa empresa? Não. E aí acaba realmente frustrando. Ou, como é o caso de pessoas que têm a compra intermediada pela internet, o que acontece? Elas ganham direito ao reembolso, elas ganham direito ao dano moral, mas elas não recebem, porque a outra parte não tem para cobrir. Não tem onde buscar. Exato. E aí acaba sempre um sentimento de frustração, realmente, mesmo que a lei abarque esse direito que eles têm e que o judiciário dê uma decisão favorável, mas sempre fica esse sentimento de frustração. E essa questão do valor do dano moral, como que um juiz pode mensurar quanto o meu dano moral merece ser ressarcido? Porque é um dano moral, um dano psicológico, uma dor, né, que nós sentimos em questão de dano moral. Como que o juiz, quais são os critérios que o juiz deve usar para chegar num valor justo, para até o consumidor se sentir satisfeito? Bom, essa eu acho que é a maior discussão que a gente tem no Poder Judiciário, não só na área do consumidor, né? Em todas as esferas, é a questão da mensuração do dano moral. Quanto que vale? Bom, normalmente o que se deve observar? A reparação da vítima, mas não de maneira que para ela vale a pena ter acontecido aquilo. Enriquecer. Às vezes não é dizer enriquecer, mas daí foi R$2.000. Isso não torna ninguém rico hoje. Mas, que bom que aconteceu que eu consegui ganhar R$2.000. Então não pode ter esse caráter. Tem que ter um caráter educativo para que o fornecedor, para que a empresa não faça mais isso. E também um caráter punitivo que foi introduzido pelos tribunais no Brasil para realmente punir a empresa que faz isso com o consumidor, que não respeita esse consumidor. E que não aconteça mais com ninguém. Para que não aconteça mais com ninguém, embora isso não tenha surtido tanto efeito assim hoje no Brasil. Bem, nós vamos chamar os nossos comerciais, mas fique conosco que no próximo bloco teremos a doutora Suelen Weber nos orientando na questão do direito consumidor, dano material e moral. Nos aguarde! TV Serra Mar, unindo cada vez mais a Serra e o litoral. Venha para a nossa Farroupilha bem gaúcha. De 6 a 21 de setembro, no Largo Carlos Fetter, centro de Farroupilha. Poesia, música e dança numa festa bem gaúcha. Apoio: entidades tradicionalistas. Realização: Prefeitura de Farroupilha. Força, vida e trabalho. Todos nós estamos de passagem, em viagens a passeio ou a negócios, com a lembrança que levamos dos locais aonde nos hospedamos. O que diferencia o Adoro Hotel é a determinação para com a proposta ecossustentável. Aos conscientes com o planeta, será educativo. Já os hóspedes conscientes terão grande prazer em indicar o nosso hotel. Farroupilha RST 453, quilômetro 119 em Bela Vista. Fone 54 2109 7979. Bem, voltamos para o nosso segundo bloco do Momento de Informar. Hoje nós temos uma convidada especial para a nossa estreia, a doutora Suelen Weber. Ela está aqui nos orientando, nos informando sobre o nosso direito nas relações de consumo e um possível ressarcimento e uma indenização a título de dano material e moral. Nós falávamos no outro bloco a questão de dano moral e como se chega a um valor, né, como o juiz
tem que arbitrar o valor, qual é os critérios que ele usa. E a gente chegou à conclusão que o dano moral realmente é aquele dano psicológico, aquele dano de ordem moral, que é bem difícil do juiz mensurar, mas ele usa sempre a razoabilidade, a proporcionalidade do dano para se chegar a um arbítrio, né, do valor, mas não na questão assim, eu vou montar uma situação aqui para depois ter o ressarcimento, né, doutora? Exatamente, e isso a gente acaba vendo algumas vezes. Revisional de contrato, contratou, já tinha ciência que o valor era muito elevado, que não ia ter como pagar, e aí ali na segunda parcela já entra, pede a revisão de tudo e um dano moral porque está sendo cobrado de forma abusiva. Isso aí os tribunais têm pacificado que não dá dano moral, principalmente se a pessoa entra ali na primeira, segunda, terceira parcela. Porque hoje os contratos, embora sejam contratos de adesão, eles têm vindo com cláusulas cada vez mais claras de quanto você está pagando. Então é importante sempre o quê? Que o cliente ele não contribua para que aquela situação tenha acontecido. Isso... E a culpa será exclusiva do fornecedor, exatamente, né? Ele não deu causa para aquilo. Ele pagou em atraso a parcela, 15 dias de atraso, foi inscrito no SPC. E depois disso, ali 5, 6 dias, foi retirado pela empresa. Mas eu fui inscrito, paguei e fiquei 5 dias ainda. Ok, mas você deu causa a isso. Houve um atraso na prestação. Exato, então precisa cuidar muito isso. O consumidor também tem que mostrar sua parcela de diligência, o seu compromisso no que ele está fazendo para evitar esse tipo de situação. Muito bem, pagou certinho, foi inscrito, dano moral, dano moral. Tá, mas essa questão das revisões de contratos, de bancos, financiamentos, essa questão do juro abusivo, como é que estão as ações do juro abusivo? Porque na verdade, antigamente era 1% ao mês, além disso seria um juro abusivo, se entrava com uma revisão contratual e se conseguia baixar a parcela, o consumidor ia pagar diretamente no judiciário uma parcela menor do que tinha contratado. Mas também corria sempre o risco, se corre, na verdade, da busca e apreensão do bem, mesmo pagando a parcela. Como que está sendo o judiciário nesse sentido? Ainda continua achando 1% ao mês? Qual é o referencial que se pode dizer? Não, eu fiz um contrato, mas é um juro abusivo. Qual é o parâmetro que o judiciário tem atuado ultimamente? Bom, nos últimos 2 ou 3 anos, a gente pode dizer que essa situação mudou um pouco. Então, antes a gente tinha o Tribunal do Rio Grande do Sul, que revisava tudo, comissão de permanência, juros moratórios e remuneratórios, então, ou seja, o juro que você vai pagar ao banco porque você pegou o dinheiro dele, então uma contraprestação ao banco, e o juro porque você atrasou, né? E os tribunais superiores dizendo, não revisa quase nada. E hoje o Tribunal Gaúcho também tem se modificado um pouco, então o que ele não permite em regra? Comissão de permanência, né, acumulada com outros tipos de encargos, e os juros. Eles têm a primeira parte, então o remuneratório, a princípio tem sido entendido pela grande maioria dos juízes, que pode ser num patamar acima de 12% ao ano. Na verdade, seria o juro de mercado. Exatamente. Existe um parâmetro do juro de mercado. Se o juro de mercado está 2,8, né, além disso já se torna um juro abusivo. Daí desde que o cliente comprove que naquela época da contratação, aquele era o percentual. Isso é importante. É importante que o cliente pegue lá no site do Banco Central e diga, olha aqui, o meu contrato tem 3,5, mas naquela época era 2,8, então está abusivo. Já está abusivo. Mesmo ter contratado, porque o contrato é um acordo de vontades, né? Sim. Se eu fui lá no banco, contratei, assinei, eu sabia que o juro era 2,8, mas não sabia que o juro de mercado lá podia estar 1,5 na época. Então, isso o consumidor não precisa ter essa informação, né? O fornecedor deveria ter a lealdade de dizer, o nosso juro é 2,5, mas o de mercado é 1,8. Você quer contratar? Quer contratar. E aí há vários contratos bancários hoje em que eles deixam espaço e é preenchido pelo cliente. Aceitei contratar o seguro, aceitei o juro nesta forma. Claro, isso não elide uma revisão depois, porque a gente não sabe as condições em que essa informação foi prestada. Mas isso já é um avanço
em termos de revisionais de contrato. Por isso que surgiu a questão do direito do consumidor, esse desequilíbrio entre as relações. O banco ou qualquer outra entidade que tem todo o poder econômico na mão para aquele consumidor que está aí na necessidade de ter um empréstimo, mas não ter o conhecimento na questão dos juros, das questões do juro abusivo ou não. Por isso que nós temos o direito do consumidor que realmente protege o nosso consumidor. Exatamente, não só em relação a questões financeiras, né? Porque você pode ter, por exemplo, uma empresa de grande porte que fabrica ônibus, mas eles não têm conhecimento sobre questões de informática. Então também há uma hipoficiência técnica, né? O consumidor nem sempre é obrigado a conhecer questões técnicas. Mas o fornecedor de serviços, né, o nosso comerciante tem a obrigação de informar todas as questões do contrato. Exato. É isso que o consumidor tem, nós estamos aqui para orientar tanto o consumidor como o comerciante, o fornecedor de serviço. Na verdade, para não ter que depois pagar um dano moral ou um dano material, ter uma postura correta, né, na hora de contratar o serviço. É importante frisar isso, o papel do fornecedor. Na nossa região a gente tem empresas familiares, empresas pequenas, e é comum o fornecedor vir, mas se eu for prestar toda essa informação, eu não terei condições de trabalhar. Mas não pode ser assim. Exato. Então se você vai montar um negócio, você tem que pensar nisso, toda essa estrutura que você vai precisar ter para realmente não ter problemas depois. E essa questão do dano moral, do direito do consumidor, a gente vê bem forte, mas qual é os parâmetros que tem dado assim, em termos de valores, um patamar assim, qual é que ficou a média numa indenização? Porque às vezes o consumidor, vou entrar com dano moral porque eu vou ganhar um monte de dinheiro. E não parece que em função dessa questão das empresas, né, que a empresa do dano moral, entre aspas, como estão chamando, parece que os juízes estão arbitrando não valores muito altos. E é isso mesmo que acontece? É isso. O que acontece muito é que a gente tem casos em que os valores são expressivos, porque realmente se justificam, e as pessoas, isso vai à mídia, né? E aí as pessoas têm a ideia, a ilusão de que qualquer dano moral vai dar 5, 10, 15, 20 mil. Normalmente o que se tem visto assim, uma inscrição no SPC, simplesmente escreveu 2.000, 2.500, 3.000. Uma questão de cobrança indevida de telefonia, muitos juízes nem têm dado, têm considerado um aborrecimento pelo contexto social que a gente vive hoje. Complicado, porque é meio que você balizar dizendo, olha, como tá assim, eles estão fazendo errado, todo mundo sabe que é assim. Não é bem assim. Mas tem acontecido. Sim. Então, importante, escreveu no SPC, isso já é claro, pacificado que tem dano moral. Mas faça prova de que você estava na loja e sofreu um abalo, que você teve o crédito negado, que você teve a compra negada. Vergonha, tinha muitas pessoas ali no momento. Porque isso sim faz aumentar o seu dano moral. De repente, de um dano que seria 2.000, porque você foi inscrito no SPC, você consegue um dano de 5, 6 mil. Mas dependendo da extensão do dano. Exato. O que causou socialmente ali, não só o que você sentiu. Você tem que provar que socialmente aquilo ficou conhecido. Bem, nós temos que chamar os nossos comerciais, mas no próximo bloco, continue conosco, porque nós teremos a doutora Suelen Weber nos orientando sobre a questão também de plano de saúde, essa questão de aumento de mensalidade para os idosos, o que o Estatuto do Idoso veda. E a questão do livro da doutora Suelen também no próximo bloco. Nos aguarde. Malter Artes Visuais, profissionalismo e seriedade, dedicados a você. Avenida Santa Rita, 127, fone 3261-4357. TV Serra Mar, unindo cada vez mais a Serra e o Litoral. Então, estamos no terceiro e último bloco do Momento de Informar. Nós temos como convidada hoje a doutora Suelen, que com muita propriedade tem nos orientado na questão do direito do consumidor, do dano material e do dano moral.
A questão que está acontecendo muito no nosso município, doutor, aqui, o furto de bolsa nos restaurantes. Quem o consumidor deve responsabilizar? O dono do restaurante que está aí angariando clientela e não tem o cuidado pela bolsa, pelos objetos pessoais do seu cliente? Ou não temos para reclamar para ninguém? Como é que está funcionando isso, doutora? Realmente não só em Farroupilha, na região tem aumentado o número de ações em que o que acontece? As pessoas vão ao restaurante, é buffet, e elas deixam a bolsa na mesa para irem se servir. Para guardar o lugar, para não ter o incômodo de ir até o buffet com a bolsa. E é desconfortável mesmo. E aí alguém entra, alguém que às vezes está ali infiltrado, que você bem percebe, e leva a sua bolsa. O que acontece? O tribunal tem entendido, na maioria dos casos, algumas exceções, mas na maioria dos casos, que não há como responsabilizar o restaurante. Porque o restaurante não é obrigado a ter a guarda e vigilância de pertences pessoais. Tá? Então isso é uma coisa que as pessoas têm que ficar atentas. Nem mesmo o reembolso do que você tinha nessa bolsa. Não é só questão de dano moral. O tribunal tem entendido que com os meios de comunicação hoje divulgando que isso é perigoso, que há uma criminalidade exacerbada no nosso país, não precisaria. Uma questão que é muito alegada é: o restaurante não é obrigado a ter segurança? O tribunal tem entendido que não, porque não é um estabelecimento de perigo que obrigatoriamente precisa de segurança, como é um banco, uma agência lotérica. Então, isso é importante que as pessoas cuidem. Não deixem a bolsa nos locais para guardar o lugar. Porque a questão do tribunal judiciário é questão de entendimento, né? Exato. Depende da vara que nós vamos ter o processo, a Câmara que vai cair o processo. Uns entendem que o restaurante deve ressarcir. Outra tendência no momento é que não deve ressarcir. Então, vamos evitar ter prejuízo. Exatamente, até porque assim, você conseguir provar o que você realmente tinha dentro da bolsa, vai ter que ter... fica complicado. Às vezes o juiz diz, não, realmente tenho direito ao ressarcimento, mas de quanto não está provado. Então tem o direito, difícil, mas não fixa valor. E a questão, doutora, do plano de saúde, porque a gente vê que o nosso idoso tem um estatuto do idoso que protege essa questão de aumento de mensalidade em função da faixa etária. Como que os tribunais têm visto essa questão? Porque nossos idosos com pouca orientação às vezes, né, e necessitando do plano de saúde em função do nosso sistema único de saúde que não contempla... Precário, não contempla o que nosso idoso necessita, acaba contratando um plano de saúde e com isso depois tendo que pagar alguns aumentos que talvez até não comporta com a sua renda mensal. Como é que está acontecendo isso? Bom, isso é uma questão bem importante. Plano de saúde hoje, com o Estatuto do Idoso desde 2004, não é possível aumento por faixa etária. Então, chegou aos 60 anos, 59 estava pagando R$100 de mensalidade. Fez 60, no mês seguinte vem 300. Tá? Não pode. E os planos sabem que não pode, mas eles continuam fazendo. E daí entra no judiciário pedindo então uma redução e até uma indenização por dano moral. Isso tem acontecido? O dano moral tem sido bem relativizado nesses casos. Muitos juízes não dão, muitos advogados já nem estão pedindo. Que o pessoal pede o quê? É anular uma cláusula que é abusiva e torna impossível de o consumidor cumprir. Não importa quando você contratou esse plano. Tá? Quando você vai reclamar para a operadora de saúde, ela te diz: ai, mas o teu contrato é anterior. Não importa, a partir de 2004, contrato anterior ou não, faixa etária não pode. Veda aumento. Veda aumento única e exclusivamente por faixa etária. Tá? Mas há o aumento de reajuste anual. Tá? A correção que eles chamam do valor da mensalidade do plano. Isso é importante, tem uma distinção que faz bastante diferença no final quando você vai fazer as contas. Planos que você foi até a operadora de saúde e contratou um plano individual, limitado pela ANS, Agência Nacional de Saúde. Ela divulga lá todo ano qual é o aumento máximo. No último ano foi 6,5%, 7%. Agora, aqueles planos bem comuns aqui na nossa região, que as pessoas contratam através de uma cooperativa, que tem um intermediador. O Tribunal, o Supremo, é pacífico que eles podem reajustar o quanto quiserem. Não a faixa etária, mas o reajuste anual da mensalidade. Então, cuidado, porque às vezes quando você faz a conta no final,
não compensa tanto assim contratar pela cooperativa, porque o reajuste pode ser muito alto. Ele só tem a obrigação de informar a ANS, aumentei 15%, mas não tem um limite para isso. Essa questão do plano de saúde é bem polêmica, né? Muito. Por que precisar pagar um plano de saúde se nós temos a nossa Constituição que diz nós temos direito à saúde, né? Mas nós temos também que estar pagando um plano de saúde para ter esse direito garantido, né, doutora? Então essa questão... E muitas vezes nem assim consegue. Nem assim consegue, porque a gente vê a questão do plano de saúde, as ações que a gente tem visto no judiciário contra os planos de saúde em função que não tem cumprido com que o cliente, né, ou o com o que consumidor contratou, realmente. Então essa é a questão do plano de saúde. Eu vejo aqui que a senhora é autora do livro Decisão, Risco e Saúde. Fala muito nessa questão dos planos de saúde, a questão da judicialização da saúde. O que é realmente, vamos dizer, vamos informar ao nosso telespectador o que é a judicialização da saúde, doutora? Bom, a judicialização da saúde é o que, em termos simples? É essa demanda em que quem está decidindo sobre o direito à saúde hoje não é mais o poder público, governo, estado e município. É o poder judiciário. Questões de medicamentos, internações, cirurgias e efetividade nos planos de saúde. Então eu tenho o direito de ter um medicamento que eu não tenho condições de comprar, eu entro no judiciário pleiteando que o estado ou o município me dê esse medicamento. É isso, é assim a judicialização da saúde? Isso, em termos de medicamentos, sim. E aí a gente tem que cuidar uma série de coisas, né? Se tem um equivalente na lista, se tem outras opções, se realmente tem uma prescrição médica. Por quê? Porque o que a gente vê hoje, assim como a indústria do dano moral, é que se banalizou muito. E aí, às vezes, as pessoas que realmente precisam ficam sem, porque outras pediram outras coisas, não digo supérfluas, porque para você a saúde é importante, tudo é necessário. Tem no seu livro aqui a questão de um valor muito absurdo conseguido através do judiciário, mas temos que ter cuidado com alguns pedidos também, né? Exato, a gente tem alguns casos de valores elevados que eu trago no livro, mas tem casos em Farroupilha, por exemplo, de medicamentos experimentais, ou seja, que ainda estão em fase de testes, em valores de 190, 200 mil. Isso realmente abala a estrutura de saúde do município para os demais membros da comunidade. E numa situação em que Farroupilha já tem só um hospital, não é uma cidade estruturada, mas que ainda poderia ser muito melhor, isso começa a comprometer outras vias para os demais cidadãos, né? Nós temos que ter cuidado no que pleitear também no judiciário. Cuidado, realmente. Bom, doutora, nós temos que só agradecer a sua presença, a sua disponibilidade e com certeza o nosso telespectador aí ficou sabendo tudo sobre o direito do consumidor, as relações de consumo, tomar cuidado com a questão de compra na internet, com os furtos de bolsa nos restaurantes, a questão do plano de saúde. Muito obrigado pela sua presença hoje. Eu que agradeço e acho que realmente a nossa mensagem é essa, que o fornecedor e o consumidor, ele busque se informar sempre, cada vez mais, para não ter que recorrer ao judiciário, para conseguir realmente o seu direito sem precisar ter todo esse transtorno. Muito obrigada, Clarice. A gente que agradece. Então, terminamos por hoje o nosso Momento de Informar, mas nos aguarde a próxima semana um novo tema e novos convidados. Até a próxima!